Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Folha do Jair. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Barros e hoje eu quero conversar com vocês sobre a política externa brasileira. Ela que teve uma mudança radical de sentido, uma política externa que ia no sentido progressista ou socialista, como queiram chamar, é um nome que dão para o famoso comunismo aí. Ah, Teve uma convergência total. Por quê? Hoje nós temos um governo que é um governo pró-família, um governo que apoia a família, que é a célula máter da sociedade. O que acontece? O Itamaraty já soltou para os seus postos de embaixadas no mundo todo. O que ele quer fazer? Costurar uma aliança entre países pró-família. Países que tenham governos pró-família, como Hungria, como a Polônia. Governos que são conservadores, no sentido de resgatar os valores que a sociedade vem perdendo ao longo dos últimos 30, 40 anos. Vem se perdendo muito com essa agenda progressista da ONU. Então a intenção é formar uma aliança para resgatar esses princípios. A ofensiva foi vista, estou lendo aqui a matéria, a ofensiva tem sido vista nos bastidores com entusiasmo por alguns, mas com preocupação por governos que temem que a iniciativa seja um lobby para tentar contrapor a agenda progressista que vem sendo feita nas últimas décadas. Essa agenda progressista nada mais é do que essa deturpação de sociedade que o mundo vem se transformando. Hoje parece que é um crime você falar que é heterossexual, que você tem família, você ser contra a libertinagem que se faz hoje na sociedade, virou crime. Você tem que ficar calado, você tem que aceitar tudo numa boa. Você falar alguma coisa, não aceitar algo, falar algo contra, por exemplo, os LGBTs, essa história de ideologia de gênero, se tornou um crime praticamente. Você não pode mais expressar a sua opinião. Por quê? Eles te chamam de intolerante e são intolerantes com você. Você não pode expressar a sua opinião. Virou uma ditadura LGBT. E o governo vem se contrapondo a isso. Então, nessa aliança, são países conservadores. Por exemplo, na semana passada em Budapeste, a ministra dos Direitos Humanos, Damares Silva, fez um apelo por adesões à iniciativa. Ela aproveitou sua participação em um evento sobre demografia organizado por Viktor Orbán, o líder nacionalista e conservador húngaro, para convocar os governos a formar um grupo de amigos da família. Segundo ela, seu objetivo na ONU seria defender e resgatar os valores que alguns setores tendem muitas vezes a ignorar. Assim, eu estou lendo uma matéria, quem escreve a matéria, ele é totalmente contra o governo. Mas por que eu estou pegando essa matéria dele? Porque até agora nenhuma mídia divulgou esse tipo de iniciativa e é uma iniciativa que devia ser divulgada amplamente. Devia ser muito divulgada. Por quê? Você vai ter alianças com países que têm o mesmo sentido político hoje do Brasil. Ou seja, um país que tem os seus valores conservador, em que o governo apoia a família, os bons costumes. Não o que nós estávamos caminhando a ter aqui no Brasil. Então, eu peço que divulguem. Divulguem sim essa iniciativa do governo. É uma iniciativa muito boa, mas que poucos falam, tá certo? Ao fazer sua apresentação, a ministra indicou que estava representando um homem incrível que quer trazer o Brasil ao mundo como um país pró-família e pró-vida, numa referência a Jair Bolsonaro. Agora o Brasil é uma nação pró-família. Ela não mentiu, é verdade, o Brasil é uma nação pró-família. A família é a base da sociedade. O que formou a sociedade foi a família. Foi esse senso de família que formou a sociedade.
aqui, em 10 minutos de um discurso sobre tudo que o governo tem feito para defender a família, Damares apontou que o Brasil dirá um sonoro não contra a ideologia de gênero. Tá certíssimo. Tá correto. Essa ideologia de gênero é uma das piores coisas que se surgiu no mundo nas últimas décadas. Tem deturpado valores, tem estragado a sociedade, estragado pessoas. Começam a enfiar isso na cabeça das crianças. Eles estão atacando aonde? As crianças. E você, pai, não pode falar nada. Você, pai, não pode ir contra. Porque se você fala, você é intolerante, é homofóbico, preconceituoso. Eles enchem a cabeça dos seus filhos e você não pode ir contra, tem que aceitar. Porque senão você é homofóbico. Senão querem te prender por preconceito, por homofobia, seja lá que raio que for. A ideologia de gênero é a pior política que a ONU implantou no mundo. É disparada a pior. Porque ela vem deturpando a sociedade. Hoje vemos crianças fazendo tratamentos hormonais. O que uma criança entende da vida para decidir, querer saber se ele é homem, se é mulher? Criança tem que ser criança. Estão colocando dilemas de adultos em crianças. Onde já se viu uma criança de 8 anos fazer cirurgia de mudança de sexo? Como nós vemos aí pelo mundo. Querem implantar isso aqui no Brasil. Que agenda maldita é essa? Nada que vem da ONU ultimamente se aproveita. Não se aproveita mais nada. A ONU poderia intervir na Venezuela e acertar os rumos daquele país? Poderia. Não faz por quê? Porque ali é um país que está com a agenda da ONU ali em dia. Quisesse a ONU, faria uma intervenção militar, em 2 dias o governo estava deposto. Em 1 dia, no máximo. Mas não, eles deixam, preferem ver o povo morrendo de fome, querem ver o povo comendo os seus animais de estimação, comendo lixo. É isso que eles querem, essa é a agenda da ONU. Por que não intervimos na Venezuela? Por que a ONU não interveio? Porque não é interessante para eles. Eles não se opõem. Tá certo? Não se opõem. Depois condenam Estados Unidos, condenam países como Brasil, Colômbia, que querem sim interferir na política daquele país. Mas por que querem interferir? Porque o povo está morrendo de fome. O povo está sendo escravizado. Mas a ideologia de gênero lá está em dia. É uma coisa assim, é uma coisa nefasta o que se vem fazendo. E graças ao Pai, graças a Deus, nós estamos tendo hoje um governo que vai contra tudo isso, gente. Um governo que está batendo de frente, mesmo apanhando todos os dias da imprensa, com mentiras, com ataques, com fake news. Todo santo dia, todo dia, não passa um dia sem que a imprensa não jogue alguma coisa contra o governo. Mas está ali, firme e forte, batendo de frente. E com o nosso apoio, vai vencer. Nós temos que continuar apoiando. A ideia é de que, com uma guinada conservadora em diferentes locais, propostas para defender a família poderiam ganhar adesão. Na Europa, por exemplo, Hungria, República Tcheca e Polônia poderiam seguir esse caminho. É o que eu estou falando. São países hoje que têm governos conservadores. Que têm governos que querem ver o seu país bem. Que têm governos que querem ver o seu povo bem. Que defendem a família e a sociedade. Por exemplo, o governo da Hungria é condenado porque fechou as portas à imigração. Olha a França como que está. Que abriu as suas portas.
Hoje é praticamente um país árabe muçulmano. Os franceses estão começando a ficar reféns em seu próprio país. Isso está errado. Está errado, não pode se abrir assim. Hoje qualquer entidade terrorista aí conseguiria fazer fácil um ataque terrorista na França. Por quê? Tá cheio deles lá. Tá cheio de terroristas dentro da França. Sou eu que estou falando. Olhem vocês o dia a dia. Olhem imagens, vídeos de Paris, por exemplo. Tomada de árabes. Um judeu, por exemplo, não pode andar sossegado na rua em Paris. Porque ele é atacado, é cuspido, espancado. Teve repórter que fez o teste, se vestiu de judeu e foi andar na rua. Ele foi xingado, foi agredido. Então, essa aliança que o governo brasileiro está tomando a iniciativa de fazer, eu acho que é uma das coisas mais positivas que esse governo fez até agora. E eu peço a vocês que compartilhem isso. O povo precisa saber desse tipo de coisa. Precisa urgente saber por quê. Porque todos os dias o que eles veem na imprensa? Eles veem mentiras contra o governo, ataques contra o governo, ataques contra a família do presidente, contra amigos do presidente. Todo tipo de subterfúgio para tirar a atenção das lambanças e dos roubos que eles fazem. Enquanto isso, o governo segue batendo de frente. Então eu peço a vocês, compartilhem. Compartilhem sem medo. Quero já deixar o meu muito obrigado aqui. E que Deus nos abençoe e que continue abençoando o nosso Brasil, tá bem? Um abração e até a próxima.